No decorrer de sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, o deputado federal delegado Antônio Furtado apontou a covardia da Câmara dos Deputados diante de descalabros e exorbitâncias praticados por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e defendeu a instauração de uma CPI para investigar violações à Constituição Federal praticadas por membros de tribunais superiores. Dessa maneira, o parlamentar cobrou Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Eu me somo a todas as vozes que se insurgem diante do que hoje está acontecendo no Brasil. Muito me entristece o fato maior de que a nossa casa parece que se acovardou. A Câmara dá provas de que está leniente e submissa ao poder do Supremo Tribunal Federal, representado na figura do ministro Alexandre de Moraes. Vou citar como exemplo a CPI proposta pelo deputado Marcel Van Hatten. Eu acompanhei o trabalho desse deputado abordando seus pares, a sociedade abraçou a ideia da CPI, a CPI passa com folgas, com número acima do necessário. Vamos lembrar que a CPI foi criada para ser instrumento da minoria, já que com 1/3 você consegue aprovar uma CPI. Por que a CPI não foi instalada? Já que há a vontade de mais de 1/3 da casa e a vontade do povo brasileiro. Por que o nosso presidente Arthur Lira não instala a CPI? Conforme o parlamentar, a CPI tem o potencial de sacudir estruturas e colocar entranhas para fora. Então, o grande problema não é o que estão fazendo com a gente, é o que nós deixamos que seja feito com a gente. E aí eu falo o seguinte, eu não tenho poder para instalar uma CPI, mas o nosso presidente Arthur Lira tem. Sabemos muito bem que a CPI é um instrumento político para debater uma situação. Eu nem acredito que, ao final, a CPI chegaria à conclusão que nós gostaríamos, que seria a responsabilização, já que isso dependeria da Procuradoria da República, dependeria do próprio Supremo, mas pelo menos a estrutura ia ser sacudida. A CPI teria a grande vantagem de sacudir a estrutura e colocar as entranhas para fora, que é o que o povo brasileiro quer. Só que a CPI também foi calada. Nesta toada, o parlamentar qualificou como medieval o momento que o Brasil atravessa, além de advertir para o fato de que deputados omissos serão adjetivados como covardes pelo povo brasileiro. Então, nós estamos vivendo um momento de Idade Média no século XXI, Idade Média onde o Supremo é o poder maior e cala os demais. Mas a minha grande preocupação é o poder que se deixa calar. E é isso que está acontecendo aqui na Câmara Federal. Nós estamos falando, nós estamos denunciando, nós estamos cobrando, mas nós precisamos que a nossa liderança máxima também faça a sua parte. Por enquanto, nos cabe discutir. Sabemos que vai ser aprovado o requerimento, mas é óbvio que o Alexandre de Moraes não virá aqui. Nós já sabemos disso também. O que me preocupa é essa passividade da Câmara Federal. Nós precisamos romper isso. Caso contrário, todos seremos amesquinhados e seremos apontados pelo povo brasileiro como covardes. E covardes nós não somos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo,
domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, deputado Girão. Agora com a palavra o delegado Antônio Furtado. Eu me somo a todas as vozes que se insurgem diante do que hoje está acontecendo no Brasil. Mas eu quero dizer mais, além de também solicitar a subscrição ao requerimento do deputado Sanderson, que efetivamente é importante porque marca uma posição, muito me entristece o fato maior que a nossa casa parece que se acovardou. A Câmara Federal dá provas de que está leniente e submissa ao poder do Supremo Tribunal Federal, representado nesse ato na figura do ministro Alexandre de Moraes. Vou citar como exemplo a CPI que foi proposta pelo meu colega e amigo, deputado Marcel Van Hatten. Eu acompanhei o trabalho desse deputado, abordando os seus pares, no Salão Verde, em todos os lugares. A sociedade abraçou a ideia da CPI. A CPI passa com folgas, um número acima do necessário. Vamos lembrar que a CPI foi criada para ser o direito da minoria, já que com 1/3 você consegue aprovar uma CPI. Por que a CPI não foi instalada? Já que a vontade de 1/3, mais de 1/3 da casa e a vontade do povo brasileiro. Por que o nosso presidente Arthur Lira não instala a CPI? Então o grande problema não é o que estão fazendo com a gente, é o que nós deixamos que seja feito com a gente. E aí eu falo o seguinte, eu não tenho poder para instalar a CPI, mas o nosso presidente Arthur Lira tem. E sabemos muito bem que a CPI é um instrumento político para debater uma situação. Eu nem acredito que ao final, deputado Marcel Van Hatten, a CPI chegaria à conclusão que nós gostaríamos, que seria a responsabilização, já que isso dependeria da Procuradoria da República, dependeria do próprio Supremo, mas pelo menos a estrutura ia ser sacudida. A CPI teria a grande vantagem de sacudir a estrutura e colocar as entranhas para fora, que é o que o povo brasileiro quer. Só que a CPI também foi calada. Então, nós estamos vivendo um momento de idade média no século XXI. Idade média aonde o Supremo é o poder maior e cala os demais. Mas a minha grande preocupação é o poder que se deixa calar. E é isso que está acontecendo aqui na Câmara Federal. Nós estamos falando, nós estamos denunciando, nós estamos cobrando, mas nós precisamos que a nossa liderança máxima também faça a sua parte. Por enquanto, nos cabe discutir. Sim, eu acredito que nós já sabemos, vai ser aprovado o requerimento do deputado Sanderson. Agora, é óbvio que o Alexandre de Moraes não virá aqui. Nós já sabemos disso também. Agora, me preocupa é essa passividade da Câmara Federal. Nós precisamos romper isso. Caso contrário, todos seremos desmoralizados, seremos amesquinhados e seremos apontados pelo povo brasileiro como covardes. E covardes nós não somos. Há algum tempo que nós estamos sob a égide de uma ditadura e ela se assentou aos poucos. E é uma ditadura moderna.
Como ela se implantou? Sem dar nenhum tiro. Através de uma mídia, através do controle de instituições e através do poder de alguns ministros de tribunais superiores. O comandante-geral dessa ditadura tem sido, e o timoneiro tem sido o ministro Alexandre de Moraes. Vejam os senhores que nós tivemos aqui como talvez o ato mais emblemático da instauração dessa ruptura constitucional, a suspensão da imunidade parlamentar de vários deputados aqui. O artigo 53 da Constituição, ele não deixa margem para dúvida, para outra interpretação que não seja a liberdade total de expressão do parlamentar, que a voz não é dele, a voz é do povo que o manda para cá, porque senão não precisava mandar um representante aqui. Quando o povo vota em alguém e manda ele para cá, é para que os represente, e essa voz é desse povo, por isso que não pode ser tolhida essa voz. Pois bem, quando o ministro diz no seu chavão, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, ele sustenta, ele faz um sofisma para justificar a sua sanha opressiva e a sua sanha repressora. Nós estamos num estado de ruptura, sim. Eu tenho visto aqui toda essa odisseia ali naquela tribuna, falando sobre os atos que aconteceram ontem. Eu repilo todos os atos de violência e espero que continue assim, porque atos piores do que esse aconteceram nessa esplanada não faz muito tempo. E todos eles apoiavam. Queimaram o ministério, queimaram quadros de mais de 100 anos de idade, tocaram fogo, quebraram esse parlamento. E eles apoiavam. Quando a gente dizia que... Hoje, nós temos aí uma situação conflagrada. Essa situação tem nexo causal. Prender o indígena e seja o que for que aconteceu, só 30 segundos, senhor presidente. Seja o que for que acontecer nesse país, tem um culpado e se chama Alexandre de Moraes. Qualquer sangue que for derramado, não é Bolsonaro que tem que culpar, não. Se chama Alexandre de Moraes, que é o culpado por todas essas coisas. As pessoas teriam ido para casa, se está meio a meio, bastava ele ter transparência. Então, o nexo causal de toda essa situação são as decisões arbitrárias